Fala, pastor, tudo bem? Boa noite, irmãos, boa noite. Deixa eu ver como é que eu vou lhe adicionar aqui, pastor. Pera aí. Ah, tá aqui, ó. Você é mais profissional do que eu. Oi, Natasha. Oi, irmãos, tudo bem? Oi, irmãos. Oi, Arnold, tudo bem? Eber. Fala, pastor, tudo bem? Como é que vai? Oi, tudo bem, meu irmão? Quanto tempo que a gente Tranquilo. não se encontra, né, rapaz? Pera aí, deixa eu É verdade. aumentar aqui o volume. A gente parece Está me até. escutando bem? Tô escutando bem, a imagem tá bacana. A gente parece até irmãos gêmeos aqui, né? Baba, tá tudo parecido. Até o óculos Até é o óculos é parecido, o né? mesmo. Acho que foi combinado, isso foi combinado. É verdade. Pastor, a gente tá. Vamos esperar que o pessoal aí entrando um pouco, eles vão entrando. Fala, Heber, tudo Tranquilo. bem, meu irmão? Vou cumprimentando aqui os irmãos. Olá, olá, oi, Gil, Tiago, Santos. Graças a Deus estamos. Tá todo mundo entrando aí. Eu sei que teve um grupo que marcou de se reunir numa casa para ver a live. Eu só Foi disse para eles, mesmo? eu só disse para eles o seguinte: olha, cada um fica no seu próprio celular. Não vamos ver só em um celular, que senão você vai perder toda a graça do negócio, hein? Fique tudo aí. Eu geralmente, pastor, eu dou 5 minutinhos que é para que é o pessoal ir, Pessoal entrando. para o pessoal ir Tranquilo. entrando. E como é que o senhor tá? Alana, tá tudo Melhor. bem? Estou melhor do que mereço. Estamos bem, graças a Deus, tudo bem. Lana está grávida aqui, está no quarto mês, né, de Olha, gravidez. Estamos bem, que bacana. graças a Deus. E por aí, tudo certo com Tudo vocês? Como é que certo, tá o graças a Ministério Deus. Atitude? Graças a Deus tem sido bênção. Como o senhor disse, mais do que eu mereço. A nossa igreja é, faz uma semana, vai completar, isso vai ser o segundo final de semana que a gente voltou a ter reuniões presenciais, né? Que bom que a Sim, gente tem essa oportunidade. E quando a gente pensou na conferência, né, não estava certo ainda que se seria presencial ou não, né? O senhor lembra do meu convite? Olha, ou o senhor vai gravar na sua casa, ou o senhor grava na igreja, ou vai ser ao vivo. Graças a Deus que a sim, gente vai poder se reunir com a igreja do Senhor lá, né? Tá junto nesse muito momento. bom. Graças a Deus. É, uma curiosidade aqui que eu já até compartilhei com a minha esposa foi quando eu vi a foto no Instagram, né? Aí eu disse, eu já usei esse seu testemunho como numa reunião como cosmovisão cristã, né? Que eu disse assim, Qual? eu falei assim, pastor, diz que o senhor o senhor vai ser pai, né? Aí o senhor disse assim, não, eu já sou. Aí eu fiquei, como que ele já é? Quando eu disse ele, fiquei todo mês eu encontrava com ele e nada de eu ver essa criança. Aí depois que eu me toquei, biblicamente o senhor já é pai, isso é uma bênção muito Com grande. certeza. Que Deus lhe abençoe aí nesse novo ministério, né? Ah, é verdade. Quando você vai lá no médico, vai ver o ultrassom, né? Você vai ver a criancinha lá já com as perninhas, mãozinhas se mexendo, assim, é muito maravilhoso. Você vê, ouvir o coração batendo. Meu filho já está lá, só está em outro lugar, não está ainda aqui fora, né? Que benção, Mas já sou pai, que benção. já ganhei meu presente de Dia dos Pais. Daqui a pouco é bom que já ganhou o presente, né? Se ela dissesse, ah, não, ainda não nasceu. Não, isso não é a visão cristã. Tem que dar o presente. Que já tá esperando, tem que dar o presente. Pastor, geralmente a Oi, gente já está chegando nos nossos 5 minutos aqui. Geralmente a gente começa a nossa reunião com uma oração. Nossa reunião, nossa certo. live com uma oração. Eu queria pedir que o senhor orasse por nós aí, por essa live, pela abertura da nossa conferência, essa é a abertura oficial da Amém. nossa conferência, tá bom? Isso. Vamos lá. Vamos lá. Santo Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, Senhor, de conversarmos, Senhor, acerca da tua palavra, por mais uma conferência, Senhor, aqui do Ministério Atitude, pela vida do André, do pastor Raik, de todos os irmãos da igreja. Ô Pai, pedimos a tua direção sobre essa conversa, sobre todas as mensagens também que nós vamos ouvir nessa conferência. Prepara os nossos corações, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Ilumina o nosso entendimento.
desvenda os nossos olhos para contemplarmos a maravilha da tua lei. Pai, que o Senhor seja glorificado e a tua igreja seja edificada. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Pastor, a nossa Oi. conferência que inicia hoje, o tema, o senhor sabe bem, deixa eu assinar aqui para os irmãos. O senhor sabe bem que nós conversamos sobre ele, teologia bíblica de Adão a Cristo. Sim. Que é baseado Certo. no seu livro, que eu descobri recentemente, que eu não sou muito experiente em live, né? E eu descobri que o nome do livro nunca vai ficar direito na live, isso é uma droga. Mas o nome do livro é Teologia Bíblica Batista Reformada. E como eu tenho dito na igreja, é um livro muito bom, que vai estar com 50% de desconto durante a conferência lá na igreja. Não perca, se você não leu ainda, não tem, você não vai se arrepender. Eu já li, não estou fazendo propaganda só por causa que o pastor está aqui na frente, mas é porque realmente o livro é muito bom, tá bom? E o livro que é o mesmo tema que influenciou no tema da conferência é Teologia Bíblica Reformada, Batista Reformada, e a nossa conferência é Teologia Bíblica de Adão a Cristo. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta introdutória para a gente começar. E, meus irmãos, fiquem à vontade para comentários, para pergunta, para o que vocês quiserem. Não garanto que vai dar tempo de responder todos. Mas a pergunta que eu queria fazer, o que é teologia bíblica, pastor? Certo, vamos lá. Só um detalhe sobre o que você falou a respeito do livro. É muito importante os irmãos lerem o livro, porque na conferência, embora a gente tenha essa oportunidade de 3 mensagens, não vai dar para ser exaustivo, não vai dar para entrar em todos os detalhes. A gente vai fazer um panorama, a gente vai conversar um pouco a respeito de alguns desses assuntos, mas se você quiser se aprofundar mais, você pode adquirir o livro aí com o André, né? E também no site da editora O Estandarte de Cristo, o livro está no e-book, está muito baratinho. Vocês podem também adquirir lá ou presencialmente aí com o André. Compra presencial. Vamos comprar presencialmente. Vamos comprar, guardar o livrinho para um dia vocês terem uma estante igual a do pastor aí, ó. Tem que comprar o livro. Tá certo. Então, vamos lá. Teologia bíblica. Primeiro, a teologia é o estudo da revelação de Deus, né? Então, teologia a gente pode entender como a ciência da revelação ou a ciência da escritura. Quando a gente estuda teologia, existem algumas modalidades, né? Alguns tipos, algumas maneiras de estudar a teologia. Uma dessas modalidades é, por exemplo, vocês já devem ter escutado, teologia sistemática. Vocês já viram uma teologia sistemática? Eu acho que até eu tenho algumas por aqui, mostrar para vocês. Ó, isso aqui é uma teologia sistemática, né? A teologia sistemática, ela se ocupa na sistematização das doutrinas em determinados títulos. Ela também é chamada de dogmática. Por exemplo, eu quero saber o que a Bíblia fala sobre a salvação. Então, ela vai sistematizar, né, vários versículos bíblicos e vai colocar lá sobre soteriologia, ou seja, é o estudo da doutrina da salvação. Então, a teologia sistemática, ela faz isso. Ela também é chamada de dogmática. Uma outra vertente, outro modelo de teologia seria, por exemplo, a teologia histórica. Ela busca estudar historicamente como a igreja cristã ter feito teologia ao longo dos séculos, vai conhecer os grandes debates, etc. Outra modalidade seria a teologia pastoral, que se interessa pela aplicação prática da palavra de Deus na vida dos cristãos. E tem um outro ramo que é a teologia exegética, que ela estuda o processo de extração da mensagem de um texto da Bíblia a partir do seu contexto, né? E a teologia bíblica, por muitas vezes, ela é considerada uma parte dessa grande disciplina que é chamada também de teologia exegética. O que a teologia bíblica se propõe? Ela busca compreender o enredo das Escrituras enquanto um só livro. Ou seja, nós vamos observar como se desenvolveu o enredo da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, em sua grande história, que envolve criação, queda, a redenção e a consumação. Então, a teologia bíblica ela busca fazer isso, observar o enredo bíblico. Tem um livro do Ministério Nove Marcas, que exatamente o título dele é Teologia Bíblica,
que ele a define da seguinte maneira: ó, teologia bíblica é o modo de ler a Bíblia com uma única história de um único autor divino, que culmina em quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Então, cada parte da Escritura é entendida em relação a ele. A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores que contam uma única grande história. O herói e o ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Então, eu acho que ficou claro, né? Deu para entender o que é a teologia bíblica? É essa maneira de estudar a Bíblia, de observar o grande enredo das Escrituras, como se desenvolve esse enredo dos 66 livros como um livro só, uma grande narrativa bíblica. E, pastor, esclarece para a gente aí, então, diante dessa conceituação, qual é a relevância, qual é a importância para a gente que é cristão, que gosta de buscar na palavra entendimento, que gosta de ser edificado como igreja? Como é que a gente... Qual é a importância desse entendimento e de buscar conhecer mais sobre teologia bíblica? Olha, meu amigo, antes de eu listar aqui alguns benefícios, né, de estudar teologia bíblica, queria te contar uma situação que aconteceu uma vez. Eu estava num hospital e eu fui conversar com uma moça, e essa moça estava começando a ler a Bíblia pela primeira vez. E aí ela estava muito preocupada, porque eu não me engano se era Levítico que ela estava lendo, mas ela estava ali no Antigo Testamento, e ela estava muito preocupada, porque ela não sabia se ela podia comer carne de porco ou não, ou ela começou a ler aqueles versículos, né, e aplicar tudo direto para a vida dela imediatamente, né? Então a teologia bíblica, ela ajuda a gente a compreender o enredo das Escrituras. E, por exemplo, em que momento nós estamos hoje nesse grande enredo, por exemplo, né? O que passou, o que continua, né? O que eram sombras, por exemplo, no Antigo Testamento, e para onde é que elas apontavam, como nós encontramos, por exemplo, como nós entendemos o desenrolar da história, como nós entendemos a relevância daquele texto que nós estamos lendo à luz do todo das Escrituras. Então isso é muito importante, inclusive, para a nossa própria vida prática, né? Para a gente observar quando for ler a Bíblia, entender, por exemplo, que podem ter textos posteriores que vão trazer esclarecimentos para nós. Vou te dar mais um exemplo, André. Por exemplo, hoje em dia nós não precisamos mais sacrificar animais, né? Porque o sacrifício de Cristo ele é um sacrifício perfeito, feito de uma vez por todas, né? Então, se a gente tem esse entendimento e lê agora o Antigo Testamento à luz do Novo, a gente entende que isso aqui era como uma sombra, era algo que... E como a gente fala sombra, só para te explicar o que seria. Por exemplo, eu tenho uma luz aqui, você está vendo uma luz, e tem alguém chegando, você vê a sombra dessa pessoa, né? Aí essa sombra, de alguma maneira, anuncia que a pessoa está chegando. Mas uma vez que a pessoa chegou, você não precisa mais da sombra. Então, certas cerimônias, certos rituais serviam como sombra que apontavam para Cristo. Isso faz a gente tanto ter uma visão maior a respeito de Cristo, uma visão adequada a respeito de certos rituais, como eles serviram na grande história. Então isso é maravilhoso, a gente começa a observar a Bíblia toda como um livro só, um enredo bíblico como um livro só. E eu separei aqui alguns... Oi? Não, pode falar. Pode falar? Alguns benefícios que eu listei sobre isso. Ó, primeiro, nos oferece uma melhor compreensão do enredo completo da Bíblia e do nosso papel nesse grande quadro. A gente sabe, por exemplo, em que momento nós estamos hoje, uma vez que sabemos que Cristo já veio, que Ele já morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus, Ele já reina à destra de Deus e vai voltar. Então a igreja precisa se renderem a Cristo. Sabemos que Cristo vai voltar, a gente conhece o nosso papel nesse grande enredo. Segundo, esse hermenêutica, ou seja, para a reta da palavra de Deus, né? Então, muitos erros podem ser cometidos. Por exemplo, hoje em dia as pessoas querem trazer a Arca da Aliança pro
pro culto, né? Ou querem judaizar a igreja. É a Então, natureza, muitos erros. é a natureza de muita aberração que a gente tem na igreja brasileira, né, pastor? Porque Então, o pessoal, assim, ele, enxerga. quando a gente não compra. Oi? Desculpa, deu um problema aqui no celular. Eu estava falando que isso a falta desse entendimento da teologia bíblica, ela gera muitas das aberrações que a gente tem hoje nas igrejas, porque elas observam aquele texto de forma isolada, sem compreender na escritura como um todo, não é isso? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Então, para a gente interpretar corretamente, a gente tem que entender se há um esclarecimento posterior a respeito daquele texto que está lendo. Em que momento esse texto que eu estou lendo se encontra no grande enredo das Escrituras, né? Não é para eu chegar lá e já fazendo uma aplicação direto e sem observar os esclarecimentos posteriores. Terceiro, ela ensina como o Antigo Testamento se relaciona com a pessoa de Cristo. Isso eu acho fantástico. É interessante, meu irmão, até a gente vai falar um pouco sobre isso nas mensagens, mas quando o Senhor Jesus Cristo, né, ressurreto já no caminho de Emaús, encontra com os seus discípulos, você vai ver lá no final de Lucas, no último capítulo de Lucas, ele vai mostrar, né, o que a seu respeito está escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Muitas vezes, se a gente não compreende a teologia bíblica, a gente não vai entender direito, né, como aqueles textos do Antigo Testamento estão apontando para Cristo, mas tanto nas suas sombras, nas suas promessas, nos seus sinais. Tem um puritano, se eu não me engano, o nome dele é William Ames. Ele resumiu o Antigo e o Novo Testamento da seguinte maneira: o Antigo Testamento promete o Cristo que viria, o Novo Testamento testifica que ele veio. Né? Amém, então, amém. a gente começa a observar o Antigo Testamento com essa perspectiva de que Cristo está sendo prometido, está sendo progressivamente, né, revelado ali também, e essa revelação progressiva tem a sua completude ali, né, quando ele vem, né, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e etc. Então a gente observa, né, como o Antigo Testamento se relaciona com a pessoa de Cristo. Quarto, ajuda-nos a compreender os aspectos de continuidade e descontinuidade entre as alianças divinas, prevenindo de muitos equívocos e suas consequências danosas. O que a gente já falou isso aqui, né? Tem coisas que passaram e tem coisas que continuam que a gente também tem que observar. E a gente vai observar esses aspectos de continuidade e descontinuidade. Quinto, auxilia-nos a entender como cada parte da Escritura contribui para o plano de Deus. Talvez tenha algumas partes das Escrituras a gente pensa, para que tem isso aqui? Por exemplo, você vai ler o Antigo Testamento, para que tinha todo esse tabernáculo? Para que tinha o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, o véu, aquele sumo sacerdote? Como é que isso contribui para o desenvolvimento do plano de Deus? Para que tinha tanto sacrifício de animal? Então a gente começa a entender como cada parte, cada detalhe contribui para o enredo da história. Isso é maravilhoso. Sexto, né, no caso do livro aqui, que eu trabalhei no livro, ensina a herança teológica encontrada em importantes confissões de fé históricas. Esse livro que eu escrevi é baseado na Confissão de Fé Batista de 1689. Deixa eu ver se tem uma aqui ao meu alcance. Eu não estou com a minha por aqui agora, mas a Confissão de Fé Batista de 1689 foi baseado nessa Confissão de Fé que eu escrevi esse livro, né? Então, não estou trazendo uma novidade, é simplesmente algo que, historicamente, né, os batistas reformados pensavam dessa maneira. Peraí que eu acho Sétima, olha, ó, essa é a Confissão de Fé de Londres, de 1689. Não, também vale muito a pena você ler essa Confissão de Fé. Você consegue ela de graça no site do Estandarte de Cristo, inclusive, e compra baratinho também no site deles. Então, vale muito a pena vocês lerem também essa Confissão de Fé. Sétimo, apresenta uma noção elevada a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, o mediador. É impressionante, meu irmão, como a gente vai observando, né? Que, por exemplo, quando a gente vai observando as alianças que Deus fez ao longo da história, né? Com Adão, com Noé, Abraão, Moisés, Davi,
a gente vai observando como Cristo ele vai sendo revelado aí. Isso traz uma visão mais exaltada a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e do plano de Deus, seu plano redentor. É maravilhoso. Oitavo, leva-nos a glorificar a Deus na contemplação de sua obra redentora. Vocês já leram ali Romanos 11? No finalzinho de Romanos 11, depois de tantas doutrinas, de tantos capítulos que Paulo apresenta ali a doutrina. Né, pastor? A doxologia. Exatamente. E diante de tudo aquilo que ele ensinou, daquele evangelho tão glorioso, ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Então, o estudo da doutrina, a busca do conhecimento a respeito do Senhor, nos leva a adorar a Deus, a glorificar a Deus e buscar viver de acordo com os seus preceitos, por amor daquele que nos amou primeiro. Quando a gente vê como Deus é glorioso, grandioso, que plano maravilhoso Ele nos revelou, que salvação em... Eu lembro da passagem do seu livro, pastor, aqui, em algum momento, que o senhor fala do pacto entre o pai e o filho, né? Como esse plano está traçado desde antes da fundação, o pai e o filho fizeram um pacto para poder salvar eu e você, nós que cremos em Cristo Jesus. E como isso tem que nos encher de alegria e de certeza e confiança no Senhor, porque é um plano que foi traçado dentro da própria Trindade, do Deus, do nosso Deus, né? Um plano que é impossível não dar certo, não é, pastor? É maravilhoso. Como você falou, né? O pacto, a gente chama isso de pacto da redenção. Um acordo feito antes da fundação do mundo entre as pessoas da Trindade para a salvação de um povo eleito na história, em que o Pai decretou, determinou, o Filho executou e o Espírito aplica. Quando você vê ali, por exemplo, textos como João 17, na oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala que ele veio cumprir a missão que o Pai, né, ele cumpriu a missão que o Pai lhe deu e pede para ser glorificado com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. A Escritura fala que nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, realmente, isso é maravilhoso. Então, quando a gente estuda e vai conhecendo cada vez mais a respeito do Senhor, do seu plano, da sua obra, isso deve fazer a gente glorificar a Deus e buscar viver para a glória dele, por amor àquele que nos amou primeiro. Né? Amém. A gente vai obedecer por amor. Sabe? Quando a gente vai conhecendo mais a Deus, a doutrina deve nos levar a uma doutrina certa, deve nos levar a uma prática certa. Adoração e ação. A adorar a Deus e amar a Deus com as nossas atitudes. A gente demonstra o nosso amor a Deus obedecendo os seus mandamentos. O lema da nossa escola, da Charles Spurgeon, né, que nós fizemos, é teologia com espiritualidade, não é isso? Isso. Me corrija que eu estou enganado, que eu estou me lembrando aqui de cabeça. Isso aqui não estava no roteiro aqui, mas... Escrito. Eu estou lembrando teologia com espiritualidade. E é isso que o senhor falou. Muitas das vezes nós temos toda uma formação teológica, um conhecimento teológico, mas na hora disso se tornar vida é uma dificuldade muito grande, né? Na hora de que isso seja revelado no meu dia a dia, no meu caminhar, no meu trato com meu irmão, no meu trato até com o ímpio, isso se torna uma coisa que às vezes é desconexa, né, pastor? É verdade. Isso não pode... Alguém falou alguma coisa mais ou menos assim, né? Tipo, qual é a asa mais importante do avião, né? As duas são importantes, tanto a ortodoxia quanto a piedade. A doutrina certa é tão importante quanto a prática certa. Na realidade, uma prática certa, ela deve vir de uma doutrina certa, né? Então, a gente conhece a verdade e deve viver à luz dessa verdade, né? Não ser só ouvinte, mas praticante da palavra, né? Então, ortodoxia, ortopraxia, tem que estar unidas, né?
Conhecimento e piedade. Nos nossos cultos, a gente tem feito uma série de exposição na carta de Paulo aos Gálatas, né? E fala muito sobre isso que a gente vai estar conversando. E tem lá um determinado momento, no capítulo 3, se eu não estiver enganado, deixa eu abrir aqui. No capítulo 3, em que depois dele ratificar mais uma vez que a salvação, que a justificação vem pela fé em Cristo Jesus, pela fé somente, que não devemos voltar para obras, ele faz justamente isso, né? Ele vai basear todo aquele ensinamento dele no livro da lei, né? Na palavra do Senhor, que até aquele momento era o Antigo Testamento, né? Agora, pastor, eu queria lhe perguntar, eu queria lhe pedir um tira-gosto. Eu queria que o senhor apresentasse para os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui um voo rasante, assim, o que é que nós vamos ver do sábado à noite, mas não dê spoiler, é só para deixar um gostinho, né? Não dê spoiler. O que nós vamos ver amanhã na nossa igreja, no domingo de manhã e no domingo à noite. Olha, amanhã nós vamos trabalhar. Eu vou apresentar, na realidade, antes de começar a mensagem, eu vou apresentar um esquema, um quadro que eu separei, que eu elaborei, para resumir, né, esse enredo, né, de Adão a Cristo, né? Então, eu vou trabalhar ali um pouquinho, mostrar como esse enredo se desenvolve ali, desde Adão, da promessa, né, de Gênesis 3,15, a respeito do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, as alianças que foram feitas ali com Noé, com Abraão, Moisés, Davi e Cristo, né, como isso se desenvolveu ao longo da história. Não vou entrar em detalhes ali, porque eu vou trabalhar um texto bíblico. Isso aí vai ser só para mostrar para vocês, né, esse grande enredo, que vocês também podem dar uma olhada no livro e com calma, né, estudar. E eu vou trabalhar o texto de Romanos 5, para falar exatamente a respeito do tema que a gente está trabalhando, né, de Adão a Cristo, mas eu vou falar a respeito sobre Adão e Cristo, né? A gente vai falar a respeito desses dois representantes, esses dois cabeças federais, né? Adão e Cristo. Isso vai ser no sábado, né? Então a gente vai trabalhar o texto de Romanos 5. Oi? Pode falar. Aí, certo. Então, porque, só para explicar, esse tema de Adão a Cristo, ele tem dois objetivos, né? Um dos objetivos é porque Adão e Cristo são os dois representantes, né, federais, dois cabeças federais, né? O que é um cabeça federal, André? É um indivíduo que representa um grupo, certo? Certo. Então, Adão representava a humanidade. Cristo é o segundo Adão. Eu vou falar sobre isso com mais calma amanhã lá. Convido vocês a participarem. Então, de Adão a Cristo tem essa questão de serem os dois representantes, dois cabeças federais. A gente vai observar na Escritura dois que aparecem. E o outro é o seguinte, que a gente vai observar também esse enredo desde Adão até o nosso Jesus Cristo. Desde a queda de Adão até a nova aliança em Cristo. Pastor, então isso a gente vai trabalhar amanhã. Oi. Uma irmã mandou aqui, a Natasha, uma irmã nossa, ela mandou uma pergunta que eu acho que tem a ver com esse tema. Ela diz assim, certo. O que significa dizer, que a palavra às vezes diz, né, que ou estamos em Adão ou estamos em Cristo? Certo. É sobre o que eu vou falar amanhã, mas eu posso dar uma palhinha. Não revele tudo. Não revele tudo, só um gostinho. Tranquilo. Porque assim, como eu falei para vocês, o que é um cabeça federal? Um indivíduo que representa um grupo, certo? Adão representava a humanidade, certo? Então o Senhor, nosso Deus, né, colocou Adão como gerente ali da criação e fez com Adão um acordo. Na teologia bíblica a gente chama de pacto de obras. Era um pacto condicional. Se ele obedecesse a Deus, ele viveria e poderia comer da árvore da vida e viver eternamente. Se ele desobedecesse, o salário do pecado é a morte. O pecado é a transgressão à lei, o salário do pecado é a morte.
E a consequência da morte são três, né? Morte física, separação da alma com o corpo, morte espiritual, estar vivo fisicamente, mas espiritualmente morto, e a morte eterna, que é a condenação, né? No inferno. Então, Adão, nós sabemos que ele pecou. E o pecado de Adão afetou toda a sua posteridade, né? De forma que o ser humano, após a queda de Adão, já nasce afetado pelo pecado que o seu primeiro pai cometeu, por assim dizer, o que a gente chama de pecado original. E desse modo, todo ser humano já é nascido em Adão, certo? É como se ele nasce afetado pelo pecado de Adão. Então, é por isso, por exemplo, que a gente não precisa ensinar uma criança a fazer O que é errado, né? coisa errada, né? É só tu deixar de ensinar o certo que já vai começar a ver. Né? Então, Deixa livre para ver o que acontece, porque, né? Pois é, porque o ser humano ele já nasce inclinado para o mal. Mas todos os seres humanos, em Adão, a consequência é morte. Por quê? Nós não conseguimos ser salvos pelas nossas próprias obras. Né? É impossível. Então a gente já nasce afetado pelo pecado original. As obras do ser humano são insuficientes, né, para a salvação. Entretanto, é interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele falou em João, no capítulo 3, nós vamos ver aquela conversa de Jesus com Nicodemos. É interessante que o Senhor Jesus Cristo vai dizer que é o seguinte: importa-vos nascer de novo. Então é necessário um novo nascimento, é necessário uma regeneração. E aqueles que, quando o Senhor Jesus Cristo vem ao mundo, né, ele nasce não de uma maneira natural, né, como os outros descendentes de Adão, não. A Virgem, por um milagre, o Espírito Santo, né, a Virgem concebeu do Espírito Santo, e Jesus Cristo vive uma vida perfeita, cumpre todas as exigências divinas, se entrega no cruz do Calvário, é morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E aqueles que se arrependem e creem em Cristo, né, eles dão evidência de que eles foram regenerados, que eles são uma nova criatura, de que o Espírito Santo tocou nos seus corações, os convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e agora essas pessoas estão em uma nova aliança em Cristo. Então, Cristo é o segundo Adão. Cristo é o primeiro Adão desobedeceu, o segundo Adão obedeceu perfeitamente, né? O segundo Adão venceu no lugar de um povo. Então, Cristo também é um cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Então, Cristo é um representante de todos aqueles que são salvos, né? Então, ou alguém está em Adão, tentando se salvar por meio das suas próprias obras, da sua própria obediência, e não vai conseguir, né? E todo mundo que nasceu está em Adão. É interessante, em Efésios 2, a gente vai ver a condição do ser humano, né, em Adão, nessa situação sem Cristo. Ele está morto em seus delitos e pecados, ou alguém está em Cristo, sendo salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Então, essas são as duas situações que um ser humano pode estar. Ou está em Adão, ou está em Cristo. Pastor, o senhor, no seu livro, eu vou fazer um comentário aqui que para tentar... Só para perguntar, respondeu a pergunta Sim. Da jovem? Respondeu sim. Tem um jovem aqui, um irmão nosso, chamado Daniel, que ele é uma figura. Ele sempre faz pergunta muito difícil. Deixa para ti, então. Se ele tivesse o seu livro, se ele já tivesse lido o seu livro, que ele vai comprar amanhã, se Deus quiser, ele poderia nos ajudar a responder essa pergunta, que não é uma pergunta simples, mas eu acho que tem no livro, quando o senhor responde no livro como é que os santos eram salvos no Antigo Testamento, né? E ele pergunta, a pergunta dele é: Adão foi salvo? Olha, a Bíblia não fala tanto sobre isso, né? Então, tem pessoas que vão dizer o seguinte: olha, não tem nenhuma referência a respeito disso na Bíblia. Então, tem pessoas que acham que não. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que entendem que ali quando, por exemplo, eles vão se vestir
de folhas e tal. E aí o Senhor os cobre, né, com a pele de um animal. Alguns entendem que ali tipo era um símbolo já, né, tipo do primeiro sacrifício de um animal sendo sacrificado para cobri-los, né? Tipo, alguns já entendem que ali seria uma sombra ali do primeiro sacrifício e já entendendo alguma coisa em relação à salvação deles. Eu não sei, para mim eu não sei responder essa pergunta, mas tem essas duas posições, né? Tem aqueles que vão dizer que não e tem outros que entendem que esse animal sacrificado aí pode ser algum indício de uma salvação para ele. Pastor, só uma pausazinha claro, aqui. Agora, lembrando uma coisa importante, que todos os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Entretanto, no Antigo Testamento, o descendente da mulher ele já é apresentado desde Gênesis 3,15 como uma promessa. Né? Então, os crentes do Antigo Testamento eles criam na promessa do Messias que viria. Por exemplo, Adão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, mesmo aqui no Antigo Testamento, eles tinham fé na promessa. Claro que eles não tinham toda a luz que nós temos hoje, né? Que Cristo já veio, a gente consegue já observar tudo. Eles viam ali as sombras, a promessa, e criam em Deus, o Deus da promessa. Então, alguns entendem isso, né? Porque foi anunciado a eles o descendente da mulher e tal. Enfim. Se Abraão creu na promessa, se Abraão creu na promessa verdadeiramente, então que sim, né? Isso é uma coisa que, como o senhor bem falou, a gente não vai poder afirmar dogmática. Mas você está falando de Abraão ou de Adão? Adão. Ah, tá, sim. A gente não vai poder, Abraão é certo. A gente não vai poder confirmar dogmaticamente porque a Escritura não revela essa fé verdadeira de Adão. Mas se ele creu na promessa, então ele estaria salvo. Pastor, estão levantando um hashtag aqui, que é a galera da live merece. Eu acho que merece, não sei o que eles merecem. Merecem perdão do Senhor, a graça, a misericórdia, eles não merecem, recebem merecidamente. Mas eles querem livro. Merece o quê? Eles querem livro. Então, eu vou dar um aviso para todos que estão nos acompanhando na live. Nós vamos continuar essa live, rapidinho, pastor, um parênteses aqui. Nós vamos continuar essa live. Quando terminar essa live, nós vamos orar encerrando. O pastor vai orar encerrando a live. Quando terminar, nós vamos abrir uma segunda live só para os guerreiros que ficarem e entrarem na segunda live. Aí vai ter um quiz. Aí aqueles que se derem bem no quiz vão ganhar 2 livros desse aqui, tá? Então você já vai poder pegar conosco, se você ganhar, já vai poder pegar conosco amanhã na igreja, na hora do culto. Então não perca, fique aí direto. Outra coisa, você que está participando, que ainda não se inscreveu, se inscreva, viu? Se inscreva, porque tem culto que as vagas estão acabando já, tá certo? Então, pastor, eu lembro uma vez que a gente estava, para quem não sabe, o pastor ele trouxe para cá, para Belém, o curso de teologia da Escola Charles Spurgeon, semipresencial. Eu estudei lá, tive esse privilégio de ser abençoado, edificado pelo ministério do pastor, tanto ministério pastoral como ministério de trazer essa escola para a gente. E foi uma mudança de vida muito grande para mim. E eu sou grato a Deus por isso. E eu lembro que o senhor foi meu professor de pregação expositiva, né? O senhor foi uma pregação, deu um módulo de pregação expositiva. E num assunto que o senhor já tratou aí, em determinado momento, eu lembro que a gente estava conversando naquele intervalo que a gente tinha na hora do lanche, e eu perguntei assim, pastor, quando a gente vai tratando e é um tema da teologia bíblica, quando a gente está tratando de pregação expositiva, conforme os puritanos, né? Toda pregação, os puritanos dizem que em toda pregação o evangelho deve ser pregado, né? E aí eu lembro que eu lhe perguntei no intervalo, mas pastor, como é que eu posso em números? Como é que eu posso pregar Jesus Cristo, o evangelho em números? Aí eu queria saber se o senhor lembra dessa pergunta e se não, se o senhor pode
nos responder como é que, então, eu que me aproximo da Escritura, como deve ser meu trabalho para buscar Cristo em cada parte da Escritura? Olha, uma boa opção é observar como, por exemplo, os textos do Novo Testamento interpretam esses textos do Antigo Testamento. Vou dar um exemplo para você, né? Se a gente observar o livro de Hebreus, por exemplo, o livro de Hebreus ele fala muito a respeito desses livros aí do Antigo Testamento, fala sobre o sacerdócio levítico, sobre o significado dessas coisas e como elas apontavam para Cristo. Um exemplo, André, ali o tabernáculo, né? Então, o tabernáculo, a figura do tabernáculo tinha o Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança tinham as tábuas da lei. E somente podia entrar lá uma vez por ano o sumo sacerdote, não sem sangue, e ele tinha que oferecer sacrifício pelos pecados dele, pelos pecados do povo, né? E, enfim, isso tudo está ensinando muita coisa. Por exemplo, que a presença de Deus é algo restrito, que o pecado requer sacrifício, sangue precisa ser derramado, que quebrar a lei de Deus, o pecado é transgressão da lei, sangue precisa ser derramado, né? Que é necessário alguém para interceder diante de Deus pelo povo, né? Então tudo isso eram como sombras, como Deus estivesse utilizando coisas visíveis, palpáveis, físicas, para ensinar realidades superiores. Por exemplo, nós vamos entender que Cristo é o sumo sacerdote perfeito, que ele adentrou não no santo dos santos do tabernáculo, mas à destra de Deus. Ele oferece um sacrifício superior ao sacrifício de animais. Ele oferece a si mesmo como um sacrifício, né? Para pagar o preço pelos nossos pecados de uma vez por todas. E ele é um sumo sacerdote perfeito de uma ordem superior à ordem levítica, da ordem de Melquisedeque. Né? Então a gente vai ver, por exemplo, como todo aquele sistema apontava para Cristo. Entendeu? Aí você vai poder falar, aqui no Antigo Testamento, falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é importante a gente observar como os textos do Novo lidam com aqueles assuntos e isso pode clarear o nosso entendimento e observar também como a história se desenvolveu. Então, esse estudo da teologia bíblica vai ajudar muito a gente na pregação. Muito mesmo. Você vai entender qual era o motivo dessas leis, dessas cerimônias, desses sacrifícios, de tudo aquilo que você vai encontrar por lá, né? Até mesmo as genealogias, por exemplo, quando a gente vai ler Mateus no capítulo 1, o pessoal já quer pular logo porque tem uma genealogia ali, né? Mas você vai ver, por exemplo, né? Exatamente, alguns textos que a gente lia assim, não sabia, mas olha o que aparece logo de começo, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? Então, por exemplo, você vai observar como Cristo era dessa linhagem, as promessas que foram feitas a Abraão. Você vai ler, por exemplo, Gálatas, está trabalhando na igreja. Cristo é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. Cristo é o rei da linhagem de Davi, né, que assentaria no trono para sempre. Então você vai observar como o Novo Testamento lida com o Antigo, e isso vai trazer luz para você conseguir preparar essas pregações, elaborar essas pregações. Justamente, eu gosto muito de falar da genealogia, porque a genealogia justamente aponta para o cumprimento dessas promessas todas que a gente tem esse trabalho de estudar na teologia bíblica, né? A gente vai observar a promessa feita para Adão e Eva, promessa feita para Noé, promessa feita para Abraão, para Davi, e aí a genealogia vem em Mateus a partir de Abraão, mas em Lucas vem desde Adão, mostrando que tudo apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? André, é impressionante, ó. Cristo é o segundo Adão, né? O primeiro Adão pecou no jardim, tentado pela serpente, né? Ali, a Eva foi tentada pela serpente, então aquela história lá. A culpa foi o da segundo Eva. Adão. O segundo Adão foi tentado por Satanás no deserto, mas venceu. Assim como foi nos dias de Noé, vai ser na segunda vinda de Cristo, né? Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra
são abençoadas. Ele cumpre a lei perfeitamente, ele é um sumo sacerdote perfeito, um profeta perfeito, um rei perfeito, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Paulo vai chamar Cristo de nosso Cordeiro Pascal. A Bíblia vai dizer para os seus Jesus Cristo, quando foram perguntar para ele, né? Mostra-nos um sinal para que creiamos em ti. Ele diz, olha, nenhum sinal vocês vão ter, senão o sinal do profeta Jonas. Por quê? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Cristo foi morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Por exemplo, no passado o povo foi comer o maná, né? O pão que caiu do céu. Em João 6, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Então, todo o Antigo Testamento está ali cheio de sombras, tipos. Aí, por exemplo, Davi, quando Pedro vai falar a respeito de Atos capítulo 2 sobre Davi, ele vai mostrar como aquelas promessas se cumpririam em Cristo, né? Que Cristo é o filho de Davi. Enfim, você vai observar como o Antigo Testamento ele está repleto de profecias, tipos, sombras que apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Pastor, eu vou lhe fazer uma pergunta agora, que eu creio já saber a pergunta, porque eu convivi com o senhor, a resposta, porque eu convivi com o senhor há algum tempo ali naquele curso e eu vi a sua paixão por teologia bíblica. É a sua grande paixão no ramo da teologia? Com certeza. Com certeza, para mim foi maravilhoso. Quando eu comecei a estudar, assim, muita coisa começou a fazer sentido, sabe? Parece que o quebra-cabeça foi se montando e comecei a observar a escritura como um grande enredo só, né? E entender onde é que eu estou nesse grande enredo e como cada parte se encaixa. Para mim é maravilhoso e todos esses benefícios que a gente está conversando aqui tem sido maravilhoso estudar, né? E me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Claramente. E você, qual é a sua? Não, a minha eu creio que é teologia bíblica, apesar de atualmente eu estou fazendo um curso no Andrew Jumper de teologia sistemática, um módulo de teologia sistemática. Não vou fazer a teologia bíblica do Andrew Jumper porque não é igual a nossa. Eu gosto da Confissão de Fé Batista de 1689, mas opa, peguei o livro aqui. Mas a minha paixão eu creio que seja teologia bíblica também. Mas a culpa é sua. A culpa é sua. Agora, eu queria lhe perguntar. O senhor é um pastor, é um professor, dá aula no Palavra da Vida, dá aula no curso, tem módulos gravados. Então, é muito importante para o senhor isso. Mas eu queria dizer que o senhor fizesse uma defesa desse raciocínio da teologia bíblica, dessa importância da teologia bíblica para o crente que vai para a igreja, que não foi separado para ser mestre, mas que é um crente verdadeiro, que gosta de crescer na palavra do Senhor. Todo crente, ele vai ter uma Bíblia para ler. E quando ele começar a ler a Bíblia, as perguntas vão surgir, né? Por exemplo, quando você começou a ler a Bíblia ali e começou a perguntar por que isso, né? Só perguntava absurdo, né, pastor? Eu só perguntava absurdo, né? Então, assim, você como é um crente, você vai buscar querer conhecer e entender a Bíblia. Entender como a Bíblia se apresenta. O que significa, por exemplo, o que a vinda de Cristo trouxe para nós? O que era, assim, da antiga aliança, por assim dizer, e o que é da nova aliança? O que passou, o que continua? Como é que eu devo viver? Por exemplo, esse aspecto prático que eu falei. Eu tenho que deixar de comer porco, eu tenho que me circuncidar, eu tenho que guardar qual dia, entendeu? Exatamente. Então, tudo isso aí faz parte da vida do crente. Tudo isso aí faz... você é um crente normal, você quer conhecer o Senhor, você vai querer conhecer a palavra do Senhor, você vai querer conhecer o que a palavra do Senhor diz para você, né? Como é que você deve viver hoje, né? Então, como é que você deve ler a Bíblia. Então, isso vai ser fundamental, né? Para todo crente, não só para teólogos, só para seminaristas, não, para todo crente.
Isso é maravilhoso. E aqueles que querem se aprofundar mesmo no assunto, o meu livro é um aperitivo. Depois você vai ter outros e outros livros. Por exemplo, tem um livro que foi lançado agora, no Estandarte de Cristo, que o nome é nome parecido da conferência, é Teologia Pactual de Adão a Cristo, do Nehemiah Cox e John Owen. Nossa, Tem um, não, tem um livro, a gente que copiou. Tem um livro do Pascal Denot, Os Distintivos da Teologia Bíblica Batista Pera aí, vamos Pactual. esse do Pascal Denot, por favor. Tem o Falha Fatal, tem muitos livros no site Estandarte de Cristo, que dá para a gente se aprofundar muito, tem muito material. Graças a Deus, hoje, em português já tem muito material, tem sido publicado por essa editora, o Estandarte de Cristo. E, pastor, a gente já está chegando no nosso final aqui. Eu queria que o senhor... olha, espera aí que tem um irmão comentando. É que Estandarte de Cristo é ótimo para que nos aprofunda na teologia pactual batista. Nós... Recomendo, ó. Foi por lá que saiu o livro, Estandarte. Tá, muito bom. Tem o Falha Fatal também, que é da Estandarte de Cristo, né? Esse aqui, o Falha Fatal. Muito bom, muito bom. Eu queria que... O do Pascal Denot tá lá dentro. Pascal Denot, eu até achava que o senhor era Pascal Denot era seu pseudônimo, né? O senhor falava tanto desse livro, não, claro que Distintivo não. da Teologia Pactual Batista, que eu achava, não, esse homem é um pseudônimo dele, só pode. Não. Mas realmente, não. Mas é um livro fantástico do Pascal Denot também. Muito bom. Você já leu, né? Já li, sim. Tem Mostra aí o teu, tá aí, para mostrar a capa? Pera aí, só um minuto que eu vou achar um minutinho. Tá. Não fuja daí, só um minutinho. Ele apareceu. Olha. Gente, eu acho que vocês viram a roupa inapropriada do André. Não, a gente não viu, não. Amor, vem. Tá vindo amor, aí. Depois, amor. Não tem tempo, né, amor? Venha. Não foi dessa vez, pastor? Tá bom, tranquilo. Não foi dessa vez. O seu pseudônimo... Olha, o pessoal já está falando aí que parece que tem na livraria aí da igreja, né? O Pão da Vida. Inclusive, a livraria do Pão da Vida vai estar lá com os livros do pastor Fernando. Inclusive, o pastor não escreveu somente esse livro, escreveu esse livro. Tem outro. Conselhos para... Mais 2. Não, são 3. O senhor escreveu 3, pastor. Esse eu tô dizendo que tem mais 2. Qual é o nome? Diga aí para não falar errado. Tem o Caminho da Vida, né, que é um livro de evangelização baseado no Salmo 1º, e tem o Conselhos Importantes para Novos Cristãos. O do Conselhos, eu não tenho aqui porque ele tá vindo a próxima edição, tá vindo a terceira edição do Conselhos. Eu estou aguardando a editora publicar, né? Mas ele vai vir legal agora, a próxima edição vai ser ampliada e revisada, né? E é muito bom, Eu sou suspeito porque eu já li os 3, mas eu tenho que dizer que o senhor me conquistou mesmo foi com esse daqui, entendeu? Então, meus irmãos, graças a Deus, estamos chegando ao final da nossa live. Foi uma alegria. Acho que a gente podia repetir mais vezes, né, pastor? Pensar uns temas. Bora, aí tá. E a gente vinha conversando. E eu acho que seria edificante para nós, seria muito edificante. Acho que a gente poderia ter... Olha aí, ó. Parece que tem no Pão da Vida ainda tem o Conselhos, eles estão falando. Pronto. Então, vocês podem adquirir lá também. Aí você compra 2 e leva 2. Você paga 2 e leva 2, sem falta. Tá bom? Então, pastor, muito obrigado. Amanhã nós estaremos juntos lá na igreja, que eu sei que vai ser um momento de edificação para nós como igreja. E esse tema que é tão importante para o nosso crescimento espiritual, a palavra deve ser nosso guia, as nossas experiências ela deve ter com base a palavra e não o contrário. Então eu sei que é um tempo de crescimento para a igreja e que nós vamos ser edificados pelo agir de Deus por meio do Senhor, tá bom? Que Deus lhe abençoe e guarde e proteja, e que até amanhã nós estejamos juntos para a glória dele, amém?
Senhor, Amém. Muito obrigado, meu amigo. Foi uma honra estar com vocês. Orem por mim pela mensagem aí nesses dias também, que o Senhor tenha misericórdia, me use como instrumento dele. Agradeço muito. Sempre muito bom estar com vocês. Eu tenho muito carinho por vocês, pelo pastor Raik, por todos os irmãos aí. E Deus abençoe. Eu estou à disposição. Quando você quiser, é só chamar e a gente bate esse papo. Vai ser ótimo. Tá bom? amém. Grande abraço. Vamos orar, pastor, encerrando a nossa live. Atenção, Você pode orar, né? vou orar. Atenção, Tá. quem quiser, eu vou fechar essa live, vou abrir outra para poder participar do sorteio. Mas não é bom vestir camisa, colocar blusa, porque você vai ser chamado aqui. Pentear o cabelo, porque senão não vai ganhar o livro, tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade que nós tivemos aqui, o pastor Fernando, de compartilhar, de ter essa comunhão, mesmo que por meio de internet, Senhor. Mas tivemos comunhão aqui, assim como com todos os irmãos que nos acompanharam. Que tenha sido um pouquinho do que nós veremos esse final de semana na tua igreja, Senhor. Que nós possamos sair edificados, transformados por aprender cada vez mais e mais da tua palavra, Senhor. Teologia bíblica, na verdade, é uma forma de escrever o teu ensino, o ensino da tua palavra, Senhor. Que seja para a nossa edificação, que seja para a nossa transformação, de crescermos cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, um grande abraço. Até amanhã, viu? Até amanhã. Boa noite.